boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 18 de novembro. Supremo julga ação que questiona o direito à prisão especial antes de condenação definitiva para quem tem diploma de curso superior. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministra Carmen Lúcia do STF diz que é preciso romper padrões para garantir igualdade de gênero no Poder Judiciário. Superior Tribunal de Justiça decide que uma mãe pode adotar a filha biológica que já havia sido adotada por outra família quando criança. E para celebrar o Dia da Consciência Negra no próximo domingo, você vai conhecer um pouco da trajetória de 3 negros que marcaram a história ao ocupar uma cadeira na mais alta corte do país. O plenário virtual do Supremo começou o julgamento sobre a prisão especial antes da condenação definitiva para os presos com diploma de curso superior. Este é um direito previsto no Código de Processo Penal. Mas para o relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, essa norma é inconstitucional. A ação foi ajuizada no Supremo pela Procuradoria-Geral da República. A PGR alega que a prisão especial para quem tem diploma de curso superior viola os princípios da dignidade humana e da isonomia previstos na Constituição. Afirma que esse direito foi criado em 1937, durante o governo provisório de Getúlio Vargas, num período de restrição de garantias fundamentais e de manutenção de privilégios. O julgamento no plenário virtual do Supremo começou nesta sexta-feira e termina daqui a uma semana. Até o momento, o único a votar foi o relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes. Para ele, a prisão especial é inconstitucional. O ministro afirmou que a lei transmite a mensagem inaceitável de que os presos comuns não são pessoas dignas de tratamento especial do Estado. No voto, o relator escreveu: a norma impugnada não protege uma categoria de pessoas fragilizadas e merecedoras de tutela. Pelo contrário, ela favorece aqueles que já são favorecidos por sua posição socioeconômica. Embora a atual realidade brasileira já desautorize a associação entre bacharelado e prestígio político, fato é que a obtenção de título acadêmico ainda é algo inacessível para a maioria da população brasileira. Para Alexandre de Moraes, a extensão da prisão especial a essas pessoas caracteriza verdadeiro privilégio que, em última análise, materializa a desigualdade social e o viés seletivo do direito penal, e malfere preceito fundamental da Constituição que assegura a igualdade entre todos na lei e perante a lei. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, como parte interessada no processo, defendeu a prisão especial não só para os que estão na lista do Código de Processo Penal, mas também para os presos comuns. O Conselho Federal entende que deve haver um trabalho absolutamente inverso. Não tirar do Código de Processo Penal a previsão daqueles diplomados com curso superior com direito a uma cela especial, mas levar a todos os presos as garantias previstas nesse dispositivo para aqueles que merecem cela especial. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar a validade de normas que garantem a membros do Ministério Público a prerrogativa de se sentarem ao lado direito de juízes durante os julgamentos. Foi o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil que recorreu ao Supremo, alegando que a proximidade física entre magistrados e membros do Ministério Público nas salas de audiência favorece conversas ao pé do ouvido e contribuem para uma impressão de parcialidade e de confusão de atribuições. A ação foi levada a plenário para julgamento. A Ordem dos Advogados alegou que a situação agrediria o princípio da igualdade de todos perante a lei e, em consequência, violaria a isonomia processual. Também argumentou que a regra institui uma arquitetura que gera constrangimento funcional, porque dissimula a real posição que devem ficar as partes em um processo conduzido pelos princípios do Estado democrático de direito. Já o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou pela improcedência do pedido. De acordo com ele, a atual estrutura da sala de audiência leva em conta o papel do Ministério Público
previsto na Constituição Federal. A relatora da ação é a ministra Carmen Lúcia, que não acolheu o pedido da OAB. Ela destacou que a proximidade física na sala de audiência entre integrante do Ministério Público e magistrado não influencia nem compromete os julgamentos. Ainda para a relatora, na disposição física do espaço de audiências e sessões de julgamento, não há violação do princípio da igualdade, mas sua interpretação e sua aplicação segundo a função de cada agente. Ministério Público e advogados atuam sob perspectivas diferentes, mas buscam o interesse público e, principalmente, a prestação justa do que é devido a cada qual. O Ministério Público atua em defesa do interesse público e da coletividade. O advogado, em geral, distingue-se por patrocinar interesse particular e individual na busca da prestação jurisdicional. O reconhecimento dessa importante distinção talvez explicite e afaste o argumento de contrariedade ao princípio da isonomia. A atuação diferente de cada agente no processo não os desiguala em direitos, e aqui estou considerando a atuação só, até porque juiz, advogado e membro de Ministério Público têm funções distintas e todas são essenciais à prestação da jurisdição. O ministro Edson Fachin acompanhou a conclusão da relatora. No âmbito do processo penal, é possível verificar com nitidez a atuação do Ministério Público como parte titular da pretensão punitiva estatal, sobretudo diante dessas novas possibilidades de atuação. Tal sistema assegura a igualdade compreendida como paridade no desenvolvimento do processo. Após o voto do ministro Edson Fachin, o julgamento foi suspenso para ser retomado na próxima sessão. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, recomendou o uso de máscaras contra a Covid-19 nas dependências do tribunal da próxima segunda-feira até o dia 19 de dezembro. A medida é por causa da circulação de novas variantes e do aumento do número de casos no DF. De acordo com a portaria, são recomendáveis ainda outras medidas de proteção, como distanciamento social, respeito à lotação dos elevadores e utilização de álcool 70%. E no próximo bloco, a ministra Carmen Lúcia, do STF, diz que é preciso romper padrões para garantir igualdade de gênero no Poder Judiciário. Nós voltamos já. Um motorista de ônibus será indenizado por falta de banheiros e água em terminais. O caso foi julgado pela primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Dezena da Silva foi o relator do recurso em que o trabalhador reclamava das condições de trabalho. De acordo com o processo, a empresa havia dispensado o motorista após ele bater o veículo em um poste de energia, mas o trabalhador teria se recusado a receber o pagamento das verbas trabalhistas. Ele apresentou reconvenção e a empresa passou a ser ré no caso. O motorista reclamou principalmente da falta de sanitários e de água potável nos pontos finais de rota. Os argumentos já tinham sido avaliados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia, que concedeu parte dos pedidos ao empregado, menos a indenização por dano moral. No TST, o relator destacou que o regional considerou que as normas relativas às condições sanitárias e de conforto devem ser cumpridas apenas nas dependências da empresa, mas, segundo o ministro, é obrigação da empregadora oferecer condições mínimas de trabalho. A tese jurídica adotada pelo tribunal ACOA foi de que as normas relativas às condições sanitárias e conforto devem ser observadas apenas nas dependências da empresa. Esse entendimento, contudo, não se coaduna com aquele que está já sedimentado nessa corte. É que o não fornecimento de instalações sanitárias adequadas, bem como água potável aos empregados motoristas nos pontos finais e terminais rodoviários, e enseja a indenização vindicada, por se tratar de condições mínimas de trabalho cuja não observância ofende a dignidade do empregado. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade. Dessa forma, a empresa deve indenizar o motorista em R$ 5.000 por dano moral.
O seminário Mulheres na Justiça, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, terminou nesta sexta-feira com a participação da ministra Carmen Lúcia. A magistrada lembrou que para garantir a igualdade de gênero no Poder Judiciário é preciso romper padrões. Durante 2 dias, os participantes do encontro discutiram ideias para aperfeiçoar a Política Nacional de Equidade de Gênero na Justiça Brasileira. Essa política de incentivo à participação feminina no Poder Judiciário foi adotada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2018, ano em que a ministra Carmen Lúcia esteve à frente do CNJ. A magistrada falou da importância da Constituição Federal deixar claro que homens e mulheres são iguais, mas disse que as leis ainda não são suficientes para garantir a equidade de gênero e o fim da violência contra as mulheres. A minha proposta, e eu tenho estudado isso e quero poder formalizar isso num documento, num escrito, é que a gente dê um passo adiante. E seja com o outro como a gente quer que o outro seja com a gente. Seja com jurisdicionado, plural, democrático, respeitoso, como nós queremos que ele seja com o irmão, com a mulher, com o filho. Porque se a gente não fizer essa transformação, nós vamos continuar discutindo entre nós. E talvez daqui a 50 anos tenha uma outra reunião falando de como mudar uma resolução para que tenha um avanço sobre ela a partir daquilo que foi construído. Por ela, sim, a partir do que da norma se põe. Mas a norma precisa de ter uma raiz fortíssima na sociedade. O Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores aproveitaram a discussão para se comprometerem com a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. O ano de 2021 terminou com mais de 6 mil processos de feminicídio e quase 1,5 milhão de ações de violência doméstica. Ao fim do seminário, foi apresentada uma carta com as propostas para aumentar a participação feminina no judiciário brasileiro. Nós só teremos uma sociedade democrática, uma sociedade eficiente, uma sociedade melhor, quando todos tiverem voz, tiverem vez e puderem efetivamente participar de todos os espaços. O Dia Nacional da Consciência Negra lembra a morte do líder Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão. Muitas lutas se sucederam ao longo dos anos e continuam. 3 negros marcaram a história ao ocupar uma cadeira na mais alta corte do país. A repórter Viviane Novaes conta quem são eles. O tapete vermelho é local de passagem dos ministros rumo ao plenário do Supremo Tribunal Federal. É também uma galeria com fotos dos 169 ministros que já passaram por aqui ou ainda estão no tribunal. 3 deles marcam história por serem negros e conquistarem espaço na mais alta corte do país. A presença negra, desde muito cedo, se insinuou nos espaços institucionais e o direito foi um dos principais territórios onde protagonistas negros estiveram, mesmo em momentos muito adversos, em que a maioria esmagadora da comunidade negra se encontrava excluída da cidadania. O primeiro-ministro negro da Suprema Corte foi o mineiro de Cerro Pedro Lessa, filho de um coronel e uma dona de casa. Formou-se na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Foi secretário de Relação de São Paulo, professor de Direito, chefe de polícia e deputado no estado de São Paulo. Pedro Lessa chegou ao Supremo no início do século XX, em 1907. Ele se destacou por votos e manifestações brilhantes que ajudaram a construir a famosa teoria brasileira do habeas corpus. Na mesma época em que foi ministro do Tribunal, Pedro Lessa também ocupou a cadeira 11 da Academia Brasileira de Letras. A carreira no STF foi interrompida com a morte em 1921. O segundo magistrado negro no STF foi Hermenegildo de Barros. Curiosamente, assim como Pedro Lessa, era filho de um coronel e de uma dona de casa. Este também mineiro nasceu em Januária. Hermenegildo de Barros se formou em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito de São Paulo. Foi promotor público, juiz, desembargador. Em 1919, entrou para o Supremo Tribunal Federal. Na corte, ficou conhecido como defensor e garantidor das liberdades previstas na lei. Por 2 vezes, foi eleito vice-presidente do STF. A aposentadoria por decreto ocorreu no ano de 1937.
Os 2 primeiros ministros negros têm muito mais em comum do que as origens e a carreira. Eles chegaram à Suprema Corte no início do século XX, não muito tempo depois da abolição da escravatura. No começo do século XX, estava todo um debate sobre qual é a identidade brasileira, né? Porque o Brasil tinha abolido a escravidão em 1888 e era uma escravidão negra, né, que usava o trabalho de pessoas negras escravizadas. Então, tinha toda uma construção social que as pessoas negras eram inferiorizadas, sequer tinha sua humanidade reconhecida, era com uma pessoa caracterizada com ausência, né, de capacidade para pensamento intelectual, para atividades intelectuais. Então, ser um homem negro que foi nomeado para atividades, funções junto à Suprema Corte, né, no caso o STF no Brasil, evidencia, né, totalmente um rompimento para eles sobre todo aquele estereótipo de inferiorização construída. As gerações mais novas se lembram deste magistrado de olhar firme e óculos redondos. Joaquim Barbosa foi ministro do Supremo no século XXI, entre os anos de 2003 e 2014. Este mineiro de Paracatu, pai pedreiro e mãe dona de casa, se formou em Direito pela Universidade de Brasília. É mestre e doutor em Direito Público pela Universidade de Paris. Trabalhou no Ministério Público e no Ministério da Saúde como consultor jurídico. Foi oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores e serviu na Embaixada do Brasil em Helsinki, na Finlândia. Em 2013, foi eleito como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Hoje trabalha como advogado. Em 2012, no julgamento sobre a validade da política de cotas raciais da Universidade de Brasília, Joaquim Barbosa disse que as ações afirmativas, como as cotas raciais, servem para combater não só manifestações flagrantes de discriminação, mas também o que chamou de discriminação de fato. A discriminação de fundo cultural, como é a brasileira, arraigada, não é? Estrutural, absolutamente enraizada na sociedade. De tão enraizada que as pessoas nem a percebem. Joaquim Barbosa foi o único negro entre 50 ministros a assumir a presidência do STF. O STF tem um papel extremamente importante de mudar as formas de conduta social, valorizando os princípios constitucionais de não discriminação, igualdade e combate ao racismo. A seguir, campanha Novembro Azul contra o câncer de próstata. Especialistas alertam sobre a importância do exame de prevenção e os direitos dos pacientes. Até já! O Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma mãe pode adotar a filha biológica que foi adotada por outra família quando criança. Mais de 4 mil crianças no Brasil estão à espera de um novo lar. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, desde 2019, cerca de 13 mil adoções foram viabilizadas pelo sistema do CNJ, que ajuda a encontrar uma nova família para meninos e meninas que estão em acolhimento no país. Mas, de acordo com a lei, antes da adoção, devem ser esgotadas todas as possibilidades de manutenção da criança ou adolescente na família natural. Esta advogada explica que, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, após a conclusão do processo de adoção, a medida torna-se irrevogável. Ninguém poderá desistir da adoção uma vez que ela tiver sido concluída, tiver uma decisão do juiz que decretou, né, que a adoção foi feita, então ninguém mais pode voltar atrás. Tem um caráter irrevogável e esse menor, ele precisa de segurança jurídica, ele precisa de segurança daquele lar onde ele vai ser criado, educado, para ele crescer um adulto sem problemas psicológicos e emocionais, porque um ser humano não é um objeto, pode jogar para aqui, jogar para lá, ela precisa saber, a criança tem que saber que onde é o lar dela, quem são os pais dela, quem educa, quem cria, quem dá amor, dá toda uma estrutura familiar de educação e de moradia completa. Em um caso julgado pelo STJ, a 4ª turma decidiu dar provimento ao recurso especial de uma mulher para permitir que ela adote sua filha biológica, que foi adotada por um casal quando criança.
No recurso, a mãe biológica explicou que entregou a menina para adoção porque naquela época enfrentava dificuldades pessoais e financeiras, mas que visitava frequentemente a criança e que sempre teve uma boa relação com os pais adotivos. Segundo ela, com o passar do tempo, surgiu a vontade recíproca de se tornarem mãe e filha novamente, com a concordância dos pais adotivos. Em primeira instância, o juiz considerou que o pedido violaria o estatuto e comprometeria a segurança jurídica das relações parentais decorrentes da adoção. Entendimento mantido pelo Tribunal de Segunda Instância. No recurso especial ao STJ, a autora da ação argumentou que a adotanda é maior e capaz e, por esse motivo, deveria ter sido observado o disposto no Código Civil, especificamente em relação a esse tipo de adoção, e não o Estatuto da Criança e do Adolescente. O relator ministro Raul Araújo destacou que a adoção é irrevogável para evitar que os adotantes se arrependam e queiram devolvê-lo. E no caso sob análise, apontou que todos os requisitos legais da adoção de maior capaz foram preenchidos, conforme o estabelecido no Código Civil. O relator concluiu ainda que se ao atingir a maioridade, a adotada deseja constituir um novo vínculo de filiação, seus interesses serão mais bem preservados com respeito à sua vontade livremente manifestada. Quem passa pela esplanada dos ministérios em Brasília vai se deparar com prédios iluminados com a cor azul. É uma referência à campanha Novembro Azul, criada para conscientizar a população sobre o câncer de próstata. Especialistas alertam sobre a importância do exame de prevenção e os direitos dos pacientes. Homem já é difícil ir ao médico. Geralmente se cuida menos que as mulheres. Por isso, quando se fala em exame preventivo, ainda mais contra o câncer de próstata, esquecem de fazer a consulta. Porque a gente vai deixando para lá e tá tudo bem, acha que tá tudo bem e vai ficando, né? Mas acho que deve fazer realmente. Descuido, medo e até a vergonha de fazer um dos exames podem custar a vida. Quando identificado no início, o câncer de próstata tem 90% de chance de cura. Se estiver em estado avançado, pode atingir outros órgãos e partes do corpo, levando à morte. Em Brasília, prédios públicos estão iluminados, com a cor da campanha. Entre eles, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Segundo o Ministério da Saúde, de 2019 a 2021, esse tipo de tumor provocou mais de 47 mil mortes, somente aqui no Brasil. No ano passado, 16.055 homens morreram em consequência da doença, o que corresponde a cerca de 44 mortes por dia. Este urologista mostra como é feito o toque retal, um dos exames para o diagnóstico da doença. É rápido, dura alguns segundos e não há dor. Eu vou mostrar nesse desenho, a gente consegue perceber a superfície da próstata, então a próstata ela fica embaixo da bexiga e por meio do toque a gente percebe a consistência, o tamanho e a presença de nódulos suspeitos na próstata. Tá? Então, a partir da polpa digital, a gente consegue estimar o tamanho e se tiver uma área mais endurecida, isso é suspeito para câncer de próstata e a gente precisa fazer exames confirmatórios, né, que é a biópsia. Mesmo quando o nódulo é pequeno e é identificado o câncer, toda a próstata é retirada. O médico alerta sobre a importância dos exames preventivos, porque esse tipo de tumor é silencioso, praticamente não apresenta sintomas. Esse rastreio ele deve ser feito anualmente com o urologista, mas o exame de toque e PSA ele pode ser feito a cada 2, 4 anos, dependendo do que vier. Então, o que a gente preconiza? Que vá ao urologista todos os anos e exame de PSA e toque pode até ser espaçado um pouco mais a cada 2, 4 anos, se feito o segmento com o mesmo profissional. O seu Orion tem 82 anos. Há 30 anos ele teve um problema na próstata, mas não foi câncer. Agora descobriu que pode estar com a doença. Para isso está fazendo exames. Eu faço meus exames todo ano, aqueles check-up de rotina, né? E cada vez que eu faço, o PSA tá crescendo, sabe? Aí o médico achou melhor eu fazer uma biópsia para verificar, né? Porque eu não sinto absolutamente nada diferente, sabe? Além da questão de saúde, existem os direitos dos pacientes com câncer, que devem ser respeitados. O trabalhador cadastrado no FGTS, por exemplo, tem direito ao saque integral, desde que apresente à Caixa Econômica o relatório médico de doenças graves. Se for aposentado, a pessoa tem direito à isenção do imposto de renda, como explica esta advogada. 5 últimos anos, você poderia pedir a restituição
tá? Com base, enfim, nessa lei, na aposentadoria, poderia pedir a restituição também do que foi pago. O paciente com invalidez total e permanente em razão do câncer tem direito à quitação da casa própria. Ele deve ser considerado inapto para o trabalho. Além disso, a doença precisa ter surgido após a assinatura do contrato de compra do imóvel. Outra lei a ser respeitada é a que determina que os exames para confirmação do diagnóstico de câncer devem ser realizados em até 1 mês. Se está próximo aí desse prazo se exaurir, né, e se verifica que ele realmente não será cumprido, o que a gente orienta é a impetração de um mandado de segurança, né, que é um remédio, a gente chama, né, de remédio aí judicial, né, porque é uma ação muito rápida que nós utilizamos em casos de urgência, né, e aí nós então pedimos uma medida liminar para que o juiz, então, defira e para que esse tratamento, essa cirurgia, essa medicação, enfim, né, sejam fornecidos dentro desse período. Esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Uma boa noite e um ótimo final de semana.